Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Na aula de hoje, nós vamos conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Também nós vamos conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Ao final da aula, nós vamos explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e o poder do Espírito Santo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com Estudos e Mensagens. Este é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Não se esqueça de deixar aí o seu like para nos ajudar a expandir mais e mais o ensino da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Como é importante uma igreja avivada fazendo missões. Uma igreja avivada fazendo missões é importante para a igreja do Senhor. É importante para o seu crescimento, porque uma igreja avivada é uma igreja que anda conforme assim como nos diz as Sagradas Escrituras. O textual da nossa lição está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, quando Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática nos diz, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Uma igreja imersa, uma igreja submergida pelo poder de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, com certeza pregará o Evangelho com mais ousadia, com mais graça, com mais fervor, com mais poder. E o nome do Senhor Jesus será mais e mais anunciado neste mundo carente da salvação, um mundo carente de fé, um mundo carente de esperança e que precisa da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela leva à família, ela leva ao lar, ela leva à igreja uma esperança de vida eterna, uma esperança de salvação em um mundo que nós vemos a cada dia mais se atolando no pecado. Mas o Senhor Jesus, ele tem o poder de tirar o pecador da lama, tirar o pecador da sarjeta,
tirar o pecador deste mundo pecaminoso e mesmo ainda neste mundo, fazê-lo digno, fazê-lo grandioso, fazê-lo assim como servo de Deus, um adorador do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20. O primeiro ponto da nossa lição diz que o avivamento após a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver então o desânimo dos discípulos diante do avivamento em que Cristo estava trazendo aos apóstolos. Nós vamos ver então que os discípulos estavam desanimados, mas o Senhor Jesus Cristo trouxe para a vida deles um avivamento. Você que também está desanimado, sem coragem, sem graça, quem sabe sem ânimo, sem disposição, Jesus quer entrar na sua vida e trazer até você um avivamento espiritual. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados. Eles estavam incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram na palavra que dissera Maria Madalena. Estavam completamente desolados e não creram no que disse Maria Madalena. Eles estavam desanimados, eles estavam faltando um avivamento, estavam como se tivessem abandonado por Cristo e não creram. No item de número 2, a aparição de Jesus Cristo aos discípulos vai trazer a eles o avivamento que eles necessitavam. Após haver ressuscitado ante o clima de incredulidade, porque o que faltava neles era a incredulidade, então, neste clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. A falta de avivamento, ela não deixa que a igreja pregue o evangelho. A falta de avivamento leva a igreja a ter dúvidas, a ter medo, leva a igreja a não crer em Jesus. Mas uma igreja avivada, ela tem coragem, tem ousadia, tem disposição, tem ânimo e enfrenta qualquer grupo, enfrenta a sociedade, enfrenta uma cultura, enfrenta todos aqueles que querem se opor à mensagem do Evangelho, porque o poder do Espírito Santo traz àqueles que têm medo avivamento, àqueles que têm medo coragem, traz àqueles que têm dúvida crença, ânimo, disposição para fazer a obra de Deus. Jesus então se apresenta aos discípulos que estavam com medo, sem fé, que não criam mais em Cristo. Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito. Quantas pessoas estão vendo também espíritos? Estão vendo assombrações, espíritos malignos, porque falta avivamento. O avivamento ele acontece na vida das pessoas pelo estudo da palavra,
pelo conhecimento de Deus, pela aproximação de Deus através da oração e do jejum. Então, os discípulos, eles estavam ali sem essa crença e pensavam que Jesus era um espírito qualquer, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Eles descreram que ali estava Jesus, trazendo a eles a salvação, trazendo a eles ânimo, trazendo a eles esperança, trazendo a eles disposição, alegria, coragem para ir avante e levar a mensagem do Evangelho. Podemos ver aqui Lucas capítulo 26 e o versículo de número 41, o que nos vai dizer a palavra de Deus neste versículo. Podemos ver aqui Lucas capítulo 26, versículo 41, o que nos diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 26, deve ser capítulo 24, e o versículo 41. 24, 41, nos diz assim a palavra de Deus: e não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, diante dos discípulos. Então, aqui não é 26, 41, mas é 24, Lucas capítulo 24 e o versículo de número 41. O avivamento após a ressurreição. Após a ressurreição, após Cristo ter ressuscitado, os discípulos temeram, se esconderam. Jesus agora se apresenta diante deles, trazendo a paz para com eles, depois da ressurreição. Então Jesus deu aos discípulos o mandado da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, ou seja, não fiquem aí parados, se animem, se dispõem, fazem a obra de Deus. Há muitas pessoas que também hoje estão paradas, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas precisam de coragem, precisam de ânimo, precisam de disposição. Jesus continua dando ordem à sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o que a igreja precisa fazer, pregar o evangelho. A igreja não compete salvar, a igreja compete pregar, ensinar, anunciar, falar da palavra de Deus àqueles que ainda não receberam na sua vida Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a missão da igreja: pregar o evangelho. O Espírito Santo, conforme João 16:8, é aquele que convence as pessoas. Nós não convencemos, a nós nos compete pregar. O Espírito Santo é que convence aqueles que são receptivos à palavra. O Espírito Santo convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Quem crer e for batizado será salvo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, esses serão salvos, porque creu na palavra de Deus anunciada para a sua vida. Mas aqueles que não creem em Jesus Cristo serão condenados, porque não crê no nome do Senhor, porque não crê na palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Jesus, então,
abençoa aqueles que pregam o evangelho. Jesus Cristo confirma aqueles que anunciam a palavra de Deus com milagres, com salvação de almas, com curas, com poder. É a cooperação do Pai, do Filho e do Espírito Santo com aqueles que estão semeando o evangelho, para com aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Então esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Você crê em Jesus Cristo? Você recebeu Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa salvação? Você recebeu Ele na sua vida, em seu coração? Então, se você crê que Ele está na sua vida, então você tem o poder. Você tem poder porque Cristo tem poder e está na sua vida. Então você tem poder de expulsar demônios, de curar os enfermos, de pregar com ousadia a palavra de Deus. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram os enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus, porque Cristo estava na vida deles, e então eles, sob o poder de Deus, eles pregaram o evangelho, curavam os enfermos, expulsavam os demônios, operavam sinais e maravilhas, porque o poder de Deus estava na vida deles. Filipe também curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Voltando a dizer, eu posso ter, as pessoas podem ter, o crente pode ter na sua vida esse avivamento espiritual quando ele crê, quando ele obedece à palavra de Deus, quando ele procura e se esforça a fazer a obra do Senhor, quando ele está em oração, quando ele está em jejum, então vem sobre ele este avivamento espiritual. Alguns crentes não são avivados espiritualmente porque falta a busca pelo conhecimento da palavra, falta a busca pela oração, falta jejuar, falta buscar o poder de Deus para a sua vida. Há muitos que acham que é o pastor que vai pregar e ele vai sair dali avivado, fazendo a obra de Deus com ousadia. Não. Cada um precisa buscar de Deus esse avivamento espiritual. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. É nós que devemos nos encher do Espírito com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com a dedicação em buscar o Senhor. O avivamento na missão da igreja local, o avivamento nas missões locais, o avivamento espiritual como consequência do Pentecostes produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Veja que uma chama acendeu no coração da igreja primitiva. E eles então, cheios do poder de Deus, com aquela chama do Espírito Santo acesa no seu coração, eles levaram a mensagem do reino de Deus. Mesmo com as perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Começaram onde? Na igreja local. Começaram onde? Na sua casa, na sua família, pregando para os seus familiares,
dando testemunho de crentes para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, em Jerusalém, em casa, na igreja local, devemos evangelizar. Mesmo em perseguições, às vezes os pais, às vezes a família não aceita, mas prega o evangelho, os vizinhos não aceitam, prega o evangelho, os colegas de trabalho não aceitam, prega o evangelho. São as perseguições que vêm, mas o nome de Jesus é sobre todas essas perseguições, porque é o poder do evangelho que salva, que liberta, que transforma, que molda corações. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo, onde? Na cidade santa. Mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram. Eles não pararam, eles permaneceram proclamando o evangelho, não só em Jerusalém, mas agora eles, como perseguidos, eles saíram para outras cidades, e onde eles estavam, por onde eles andavam, eles pregavam, eles proclamavam o evangelho de Jesus, e o nome do Senhor ia sendo anunciado. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal em todos os locais. É claro que nós fazemos missões também dentro das quatro paredes, porque é dentro das quatro paredes que nós aprendemos a palavra de Deus, que nós somos ali, que nós passamos por um estágio, por um ensino, é que nós aprendemos, é que ali nós somos inteirados de como fazer evangelismo, como evangelizar, como pregar. Mas nós não podemos ficar dentro das quatro paredes, nós precisamos sair de fora das quatro paredes, porque é lá na nossa casa, é nas ruas, é no trabalho, seja onde quer que for. Tem uma alma, pregue o evangelho, anuncie a salvação, fale do nome de Jesus e o Senhor abençoará ricamente a sua vida. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Uma igreja avivada, ela demonstra o Pentecoste na sua vida. Uma igreja avivada, ela demonstra que está animada, que está ativa, que está anunciando o Evangelho. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório, porque ele crê nos dons espirituais, porque ele crê que as pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor. É uma igreja avivada, uma igreja transformada, uma igreja que obedece à palavra de Deus, uma igreja que tem amor no seu coração e demonstra como, pregando o Evangelho, trazendo almas para Cristo. A igreja avivada, ela apresenta esses sinais, os sinais do Pentecoste, dos dons espirituais na sua vida, anunciando corajosamente, ousadamente, poderosamente a palavra de Deus. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. A ação inicial foi onde? Na localidade, na sua casa, entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho, na igreja local. Foi ali que iniciou a pregação do Evangelho. E agora, a igreja que prega nesse ponto de partida que nós chamamos do ponto inicial, a igreja agora começa a sair dessa região e começa a ir para outros locais mais distantes, anunciando a palavra de Deus. No estado brasileiro,
a diversos municípios ou cidades do interior. Aqui em Portugal também há lugares, aldeias, há cidades pequenas, há vilas, onde pessoas ainda não ouviram a mensagem do Evangelho, não ainda receberam a palavra de Deus. São as nossas Judeias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Onde houver uma cidade, um lugar, uma casa, uma pessoa que não ouviu ainda a mensagem da salvação, essas devem ser alcançadas com a mensagem do Evangelho, para que creiam em Jesus Cristo e sejam salvas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Quantas pessoas estão pensando em outros países, em outros lugares, em outras regiões, quando ele pode evangelizar a sua família, ele pode evangelizar o seu local de trabalho, ele pode evangelizar a sua rua, a sua cidade. Então vamos começar em Jerusalém. E o Senhor então em Jerusalém nos prepara para levar então às regiões mais distantes, aos países mais longínquos, a palavra de Deus. Veja que eles começaram em Jerusalém e o Senhor o levou a outros lugares, como Jesus havia prometido: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Cremos que para cada região, para cada lugar, para cada cidade, para cada pessoa, o Senhor tem chamado adoradores, o Senhor tem chamado missionários, o Senhor tem chamado pregadores para pregar na sua casa, para pregar para a sua família, para pregar na sua rua, para pregar na sua cidade, para pregar em regiões mais distantes, em países que ainda não foram alcançados, países que ainda estão fechados para a pregação do Evangelho, mas muitos missionários têm adentrado a esses lugares porque o Senhor os chamou para uma missão específica, mas toda a igreja é chamada com uma condição, é chamada com um dom diferente para pregar e ganhar almas para o reino de Deus, para ganhar almas para o reino do Senhor. Ora ainda, desfrutamos de liberdade constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Nós devemos levar a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho tem poder, pode operar milagres, tanto milagre na alma, curando o interior, como milagre físico, curar as pessoas também da sua condição física, de uma doença, de uma paralisia. O Senhor cura para a glória do seu nome. O avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária foi em Antioquia. Ali já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Nós vemos que Barnabé foi enviado para Antioquia para pastorear Antioquia. Quando nós lemos essa história, a história da igreja em Antioquia, nós vemos que Barnabé ficou ali
procurando discipular os cristãos, os novos convertidos que haviam recebido Jesus em Antioquia, mas ele não conseguia. Foi por isso então que agora ele se lembra de Paulo, que estava já há 14 anos ali na sua cidade, estava há 10 anos na sua cidade em Tarsis, pregando, aprendendo a palavra de Deus ali, anunciando também o evangelho. E Barnabé vai buscar a Saulo, traz para Antioquia, para que ele o ajudasse a discipular os crentes ali, os novos convertidos. E foi em Antioquia que o apóstolo, que Saulo, depois vindo se chamamos de Paulo, nós vemos que foi ali que ele foi chamado para pregar o evangelho para outras nações, em outros países. Então, por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente, para evangelizar as nações, para evangelizar os povos, mas ainda há muita gente, ainda há muitas pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David e outros profetas que foram enviados para essas regiões, para esses continentes, e ganharam almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes, como na China, na Inglaterra, na Alemanha, na França, em muitos países europeus onde o evangelho entrou. Mas por que então que houve esse esfriamento que há hoje? Por que há? As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Toda a Europa hoje necessita de um reavivamento. E este reavivamento, quem pode anunciar é uma igreja que tem as chamas do Espírito Santo acesa no seu coração, porque o evangelho pode e vai, em nome de Jesus, inflamar toda a Europa, em todos os lugares onde não há chama do Espírito Santo, vão ser inflamados com o poder de Deus, porque a igreja está anunciando, está pregando, missionários estão sendo enviados, homens cheios do Espírito Santo, mulheres, jovens, adolescentes estão anunciando, estão pregando o bom Consolador. E muitos países, cidades, locais, regiões, casas, famílias, pessoas estão recebendo o poder de Deus. E esta chama do Espírito Santo incendiará este mundo e Jesus virá buscar a sua igreja a qualquer momento. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouve, Senhor, a sua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.